Olá, gente querida, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro de Mateus. A gente vai dar continuidade aqui para falar um pouco sobre a vida de João Batista, né? Mateus 11, ele dá aqui Jesus, né? Tá falando um pouco dessa figura tão representativa e tão importante naquela época. E para nós traz bastante ensinamento também, tá bom? Estamos falando de João Batista no capítulo 11, falamos até o versículo 15, hoje nós vamos falar aí do 16, 17, 18 e 19. Falamos de João, que foi um homem que não operou milagres, né? Mas ele entregou a sua própria vida para todos os confrontos que o permeavam, né? Dele que vem essa palavra, a primeira palavra de mudança de mente, né, de arrependimento, vem de João Batista aqui nos evangelhos. É ele que traz esse caminho, né, essa necessidade, ele está despertando o povo para sair empurrando, né? Fala, olha, é preciso mudar, olhar a vida através de uma outra perspectiva. E qual é a perspectiva? A perspectiva não é para fora, a perspectiva agora é para dentro, né? João Batista está chamando esse povo para olhar para dentro. E o espírito que habita em João Batista vai incomodar muitas pessoas ali ao redor, né? A ponto de que ele era visto por muitos. Fariseus iam vê-lo, sacerdotes, uma multidão ia buscar João Batista, né? João Batista tinha discípulos, né? Pessoas que o ouviam, que acreditavam nessa palavra, e essa palavra de arrependimento, de uma nova postura, não moral e não religiosa. Não é isso que João Batista está dizendo, né? Ele é o precursor de Jesus, então ele está chamando essas pessoas ao arrependimento. É João Batista que vai dizer, e ele tem uma palavra, né, ele teve uma palavra para os fariseus, quando os chamou de raça de víboras. Foi ele que falou aos militares romanos, soldados romanos, que foram vê-lo, falou, olha, vocês parem de suborno, vocês se contentem com o soldo de vocês. Ele vai falar com os publicanos, olha, vocês aí, cobradores de impostos, parem com isso de subornar. Então, ele sempre tinha uma palavra muito diretiva, buscando, despertando nessas pessoas para que elas olhassem para a sua própria ética, para o seu homem interior. Coisa que naquela época, né, era uma época em que não se tinha isso. 300 anos antes, você tem ali uma cultura helenística que trouxe um pouco disso, né? O próprio Sócrates, ele vai dizer, conhece-te a ti mesmo, né? E é morto, né? Em grande medida por causa disso também, né? Porque ele trazia questões, ele trazia incômodo, uma nova forma de pensar. E aqui eu trago isso para a gente compreender esse movimento social também. Eu gosto de fazer essa análise do Evangelho. O Evangelho me traz muito isso. Ele me ensina como foi a sociedade que nos precedeu e como é a nossa sociedade, né? O Evangelho, ele traz luz para esse movimento social do qual eu e você pertencemos hoje. Como que essa sociedade caminha? E ela caminha nessa mesma direção. O espírito é o mesmo, não mudou, né? Então, todos aqueles que trazem uma palavra de consciência, todo aquele que busca esse evangelho genuíno, esse evangelho de menos brilho e mais entrega, de menos status, né, e mais verdade, ele não é um evangelho que movimenta multidões, ele não é um evangelho que é aceito por muitos, né, porque como Jesus falou lá no versículo lá para a multidão, vocês foram ver quem no deserto? Um homem vestido de rei? É isso que as pessoas buscam. Eles querem esse status, elas querem essa palavra dos grandes, né? E por isso que ele vai dizer que até aquele momento João Batista foi o maior entre eles, porque ele era um homem que dizia uma palavra totalmente diferente de tudo, né? O que os profetas daquele tempo diziam. Né? Era um homem que
pela sua própria entrega, mostrava o que era, o que o aguardava, o reino a qual ele mesmo estava buscando. E aí no 16, a gente começa a leitura, eu convido você aí a entrar no 16, onde nós vamos ler aqui, Jesus vai dizer, né, esse capítulo todo, 11, ele tem muitas expressões de Jesus, a maior parte dele aqui escrito é a fala de Jesus. E Jesus continua no versículo 16, mas com quem compararei vocês? Essa palavra, com quem eu posso comparar esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros: olha, a gente toca flauta, tocamos-vos flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamentação e vocês não choraram. Pois veio João não comendo e nem bebendo, e vocês disseram: tem demônio. Eita, veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês disseram: eis aí um homem come lã e bebe ramo, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas ações. Essa é uma palavra aqui de juízo, né? É uma palavra de juízo, é uma palavra que coloca a gente, colocaram eles, aquela geração, em um lugar e continua colocando a gente nesse mesmo lugar. Porque tudo que ele está falando aqui se aplica perfeitamente para nós hoje, né? O que Jesus está dizendo para essa geração? Vocês aqui, vocês são bipolares. Vocês são bipolares. Vocês são meninos, vocês são semelhantes a meninos, vocês têm comportamento de meninos, vocês pensam como meninos, né? Que se assentam na praça e fica gritando: olha, a gente tocou flauta e vocês não dançaram. Poxa vida, poxa vida. Isso é comportamento de menino, Jesus está dizendo, né? Mas aí eu quero mostrar para vocês, né? Vocês são bipolares, porque vocês cantam flauta, vocês se lamentam e é só o que vocês sabem fazer. Vocês vivem nos dois polos da existência. Jesus está dizendo para essa geração lá. Qualquer verossemelhança com a daqui, né, é lucro para a gente, porque pelo menos a gente aprende, né? Aí veio João. Aí ele começa a dar o exemplo real. Vocês vivem nessa bipolaridade. Toca flauta e dança, ou chora e se lamenta. É o mundo de vocês, é bipolar. Vocês não sabem discernir caminhos. Veio João. João não comia, nem bebia. Vocês olharam para ele dentro dessa mente bipolar que vocês têm, dentro desse desequilíbrio, dentro dessa falta de um raciocínio temeroso, de um raciocínio que não concebe nada além do que quer? Vocês falaram: João tem demônio. É certeza, esse homem aí que come insetos, que se veste com roupas de camelo, com couro de camelo, esse homem que fala: olha, chamou o sacerdote raça de víboras, ele é louco, tem demônio, certeza. Vocês não sabem discernir, porque vocês só vivem no campo das emoções. Ou toca flauta e dança, ou se lamenta e chora. É só isso que vocês sabem fazer. Mas aí veio o filho do homem. Comeu e bebeu. Comeu e bebeu. Jesus foi um homem do seu tempo também. Jesus foi lá na casa do cobrador de imposto, Zaqueu. Jesus foi lá. Jesus encontrou e tocou na mulher do fluxo de sangue. Veio o filho do homem, e vocês dizem: tá doido também. Eis aí o homem comilão, beberrão, amigo de cobrador de imposto e pecador. E Jesus finaliza, né, essa fala, que ele vai dar continuidade, né, esse mesmo julgamento posteriormente. Ele fala: mas essa sabedoria de ser quem eu sou é vista por vocês, porque eu curo, eu levanto pessoas, eu tiro da morte muitos que estavam na direção dela. Essa minha loucura é essa daí, ó.
Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever lá na frente que a loucura de Deus é muito mais sábia que a loucura, que a sabedoria dos homens. É por causa disso. Porque é uma geração que não sabe discernir o que é caminho de Deus e o que é caminho de morte. É uma geração que só tem olhos para a superficialidade dos comportamentos. Se bebe, não é de Deus. Se não bebe, é de Deus. Se o cabelo é comprido, é de Deus. Se não é comprido, não é de Deus. Se vai para o culto aos domingos, é de Deus. Se não vai para o culto, não é de Deus. Se tem tatuagem, não é de Deus. E se não tem? Se não tem, é de Deus. Entende? Entende que a gente ainda é essa mesma geração perversa? Uma geração de meninos que continua julgando quem é de Deus e quem não é de Deus por esses comportamentos bipolares, só comportamentos, sem uma ética genuína, né? Que palavra profunda, que incômodo que Jesus trouxe a essa multidão que o ouvia, e que incômodo que ele também deve trazer a mim e a você. A nossa avaliação sobre o que é de Deus e o que não é de Deus continua sendo essa dessa multidão. Baseada nas emoções, né? Nessa superficialidade de não se aprofundar numa ética de não roube, de uma ética como o próprio João disse, né? Olha, não subornem, mude a mente de vocês. A gente não quer mudança de mente. A gente só quer mudança de comportamento ali, superficial. A gente não bebe na frente. A gente não faz na frente. E aí, por isso que cada dia mais e mais, a gente tem tantos escândalos no tempo presente, né, de líderes religiosos que se submetem, que fazem as coisas mais horripilantes, mais degradadoras da humanidade. Né? São estupros, violências, roubos, armas na mão, bandido bom é bandido morto, a igreja, né, fazendo pacto com autoridades políticas, a igreja se fazendo presente dentro do Congresso como se uma autoridade fosse, como se a instituição fosse desse tempo, desse momento, e não uma instituição espiritual, como Jesus de fato está nos mostrando aqui. Nós não somos uma instituição deste tempo, nós somos uma instituição que traz consigo a qualidade do eterno, que é a qualidade do inacessível materialmente, é a qualidade do transcender, é a qualidade da fé e da esperança, das coisas que não são pegáveis, né? Não são pegáveis. Nós somos filhos dessa igreja, que não deve ser esquizofrênica, que não deve ser bipolar, mas antes deve buscar uma ética de Jesus, uma ética que transcende as compreensões superficiais do nosso tempo e da nossa geração. Essa palavra de juízo para mim, para você hoje, nesse tempo, nessa hora, deve nos levar a refletir sobre o verdadeiro papel, sobre a verdadeira igreja, né, que nós queremos ser. E aqui eu digo nós, mas parte dessa individualidade, do indivíduo como igreja, ele mesmo. Quem sou eu? Eu faço parte dessa geração? Essa é a minha pergunta. Para mim e para você. Te aguardo, até a próxima.